Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 em diante. Quem achou, diga amém. Semana passada nós falamos sobre o conforto, sobre a exaltada saudação do apóstolo Paulo, a exaltada posição de Paulo, a exaltada posição da igreja e a exaltada mensagem do Evangelho. Nós cobrimos ali os versos 1 e 2. Agora leremos 3, 4, 5, 6 e 7. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Eu peço que você leia comigo em alta voz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Vamos orar, vamos orar. Irmãos, vamos orar pedindo a Deus conforto e consolo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, levante a sua voz aí no seu lugar. Tenha o hábito de orar levantando a sua voz. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, vem nos consolar nessa manhã, vem nos trazer conforto. Nós temos mulheres aqui, Senhor, passando por aflições. Nós temos homens aqui passando por aflições. Vem trazer conforto, Senhor. Vem trazer consolo, Senhor, para cada um aqui. Nós temos pessoas aqui atribuladas. Nós temos gente aqui, Senhor, cansadas. Nós temos pessoas aqui sofrendo. Meu Deus, nós temos filhos sofrendo no trabalho, nós temos mães sofrendo porque são cristãos, sofrendo pela fé, sofrendo por causa do Evangelho, sofrendo para manter o testemunho, sofrendo, Senhor, para não fazer a coisa errada e se manter fazendo certo. Eu venho pedir, Senhor, traz conforto para essa igreja, traz conforto para o teu povo, Senhor, traz conforto, Senhor, e consolo para aqueles que estão carecendo disso. E faz, Senhor, com que todos nós sejamos rica e abundantemente abençoados. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Hoje nós falaremos sobre conforto divino em meio à aflição. Semana passada, cobrindo os versos 1 e 2, tratamos sobre a exaltada saudação do apóstolo Paulo. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos os versos 3 a 7. Riquíssimo texto que, por demais, creio, pode nos abençoar nessa manhã, de maneira que Deus, Ele preencha tudo em todos, em nome de Jesus. Nos idos dos anos 80 até o ano de 2000, cobrindo mais ou menos 2 décadas, nós tivemos no nosso país, principalmente no Brasil e em outros países também, uma epidemia de AIDS. E a cidade de Santos, ela foi tida como a capital da AIDS. Santos já foi a capital da AIDS. E Santos foi a capital da AIDS porque ela tem um porto muito significativo para a entrada de embarcações de todo lugar do mundo. E ali também, além de servir muito bem para o comércio,
né, e para importações e exportações, também é um ponto turístico altíssimo de transatlânticos que ali desembarcam, cruzando várias nacionalidades e etnias. Ali, então, me lembra um pouco Corinto, essa cidade. A cidade de Corinto, ela é uma cidade que tinha dois portos. Na verdade, Corinto é um pedacinho de terra, né, que liga uma região a outra. Ela liga um pedaço enorme da Grécia com Atenas. Então, dois lados, dois portos. E você imagina, né, o que se dava ali. Ao ponto, como já dizemos aqui, quando alguém queria dizer, vamos fazer alguma coisa que não presta, ou vamos pecar bastante, eles usavam um termo semelhante a vamos corintiar. Dois portos, e ali os Jogos Olímpicos também eram uma grande festa realizada em Corinto em homenagem ao pseudo-deus do mar, Poseidon. Então você imagina esse centro fervendo, né, de toda sorte de coisa ruim. Ali o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, permaneceu por um ano e tanto, e ele fundou então essa cidade de Corinto. O apóstolo Paulo, ele escreveu 4 cartas para essa cidade. 2 nós temos, não foram, né, preservadas, canonizadas, mas nós temos as 2, provavelmente, né, a primeira se perdeu, a segunda é a 1 Coríntios, a terceira se perdeu, a primeira se perdeu, a segunda carta é a 1 Coríntios, a terceira se perdeu e a 4ª carta é a 2 Coríntios. E Paulo, irmãos, ele teve muitos problemas. A Escola Bíblica Dominical estudou a primeira carta do apóstolo aos Coríntios, mas hoje nós estamos falando dessa 2ª carta. E nessa 2ª carta, Paulo ele está fazendo aqui a defesa do seu apostolado, porque ele estava sendo descredenciado, ele estava sendo diminuído, ele estava sendo atacado lá como se ele não fosse apóstolo. O problema é que se ele não fosse apóstolo, então a mensagem dele também não teria autenticidade. Então ele defende o seu apostolado na intenção de defender o evangelho. Essa é a intenção do apóstolo Paulo. Ele estava tratando dessa igreja com muito amor. Eu acredito que essa foi a igreja que Paulo mais amou. A igreja que mais deu trabalho para Paulo foi a igreja que ele mais amou. A igreja que ele teve mais gratidão, na minha opinião, foi a igreja de Filipenses, mas a igreja que ele mais amou para mim foi a igreja de Corinto. Agora, interessante que o que está acontecendo aqui, ele tem alguns ecos em outros momentos da história. Por exemplo, 1518, uma das coisas que Lutero tratou em 1518, e ele debateu, e ele fez defesa sobre isso, foi uma chamada, na época, Teologia da Glória. Teologia da Glória, né, nesse tempo que Lutero se levanta contra, o tema é até bonito, mas o uso é negativo. Teologia da Glória, e para isso a Igreja Católica estava, né, dando ênfase a essa teologia da glória. Ela dizia o seguinte, que nós, por causa da obra de Cristo, nós fomos favorecidos e nós temos o direito em Cristo de viver uma vida tão boa, que essa vida em Cristo, se você tiver fé em Deus, ela te exime de problemas, de lutas, de doenças e dificuldades, e de pobreza também. Então, Lutero ele se levanta contra a teologia da glória e a rebate dizendo, não é isso que a Bíblia está falando, não é por aí. E ele foi punido, rechaçado, né, também por esse motivo. Essa teologia da glória, né, lá em 1518, ela trouxe muitos adeptos, e esses adeptos continuam até hoje. Ela não morreu ainda lá nesse século XVI, muito pelo contrário. Nós ainda vemos hoje muito da teologia da glória, mas hoje chamado da teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, você
nasceu para só vitória. Diga para o seu vizinho, só vitória. Na teologia da prosperidade, você nasceu, fala para ele assim, cauda não, cabeça. Na teologia da glória, é para tudo dar certo. E se alguma coisa está dando errado na sua vida, é porque você não está tendo fé. Porque se você tiver fé, tudo dá certo. Nada de ruim acontece na sua vida. Inclusive, logo mais, eu vou falar sobre uma interpretação maligna da Bíblia. Satanás ele usa a Bíblia com interpretação maligna. Mas a teologia, esse evangelho da prosperidade, ele continua vivo hoje. Em alguns televangelistas, não que todo televangelista nós tenhamos alguma queixa, mas boa parte, onde é só vitória, e prosperidade, e saúde. Alguns desses, se ficarem doentes, eles precisam se esconder, porque eles pregam que a doença é do diabo. Alguns desses, se empobrecerem, vão ter que sumir, porque eles dizem que a pobreza também é a ausência de Deus. Então, essa é a teologia da prosperidade. Ainda, a ancestralidade dessa doutrina, a gente encontra lá em Corinto, onde falsos mestres se infiltraram na igreja de Corinto, dizendo que o apóstolo Paulo, ele sofria muito. Se Deus estivesse com ele não sofreria tanto quanto ele sofreu. Então, Paulo, ele é acusado de sofrer demais. Ele é acusado de sofrer demais para ter a aprovação divina. Se ele tem a aprovação divina, como é que ele sofre tanto? Ele é preso, perseguido, apanha e toma... Como é que pode isso? Mas Paulo, irmãos, de maneira maestrina, ele inverte, ele usa o sofrimento para fazer desse sofrimento seu próprio troféu e a prova cabal de que, de fato, a sua vida comprova o selo de Cristo nela. Esses pseudos teólogos, e também, arrogando para si o título de apóstolos, eles eram mentirosos. E eles também faziam eco à teologia da glória, que é contrário à teologia da cruz. Você lembra da teologia da cruz? Jesus disse assim, olha, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Alguns de nós, e eu tenho avisado aos batizandos e aos novos membros, alguns de nós nos convertemos ou nos entregamos aqui dizendo, bom, agora eu estou me convertendo e eu vou me batizar para a minha vida melhorar. Eu vou me batizar para que eu prospere, eu vou me batizar para que eu case, eu vou me batizar, e eu estou avisando, não é por aí. Deus vai te abençoar. Ele vai te abençoar, fique tranquilo que Ele vai te abençoar. Mas a bênção é consequência. E Ele tem uma maneira peculiar, maravilhosa de tratar individualmente cada um de nós. Paulo, então, irmãos, ele vai falar sobre esse sofrimento e esse conforto divino. E ele abre aqui a sua defesa, ele mostra de forma magnânima Deus agindo, cuidando de nós em meio às nossas lutas. É o que ele está fazendo aqui. Então, Paulo está sendo acusado de que se ele é chamado de Deus, como é que ele sofre tanto? E aí, quando eles fazem essa acusação, veja que está atingindo muita coisa. O que está atingindo? Bom, está atingindo a autenticidade do apostolado e está atingindo a mensagem do apóstolo. Mas também está atingindo as pessoas da igreja de Corinto que sofrem. Porque eles disseram, olha, se ele está sofrendo tanto é porque Deus não está com ele. Então as pessoas iam olhar para o apóstolo Paulo e olhar também para a sua vida e dizer, eu também estou sofrendo, então Deus não está comigo. Por que tanto sofrimento na minha vida? Por que tanta luta? Isso é prova de que Deus, então, Ele não me ama. E aí Paulo vai tratar sobre isso. Agora, é interessante que Paulo, ele usa 3 palavras, e nas suas variações, ele usa 3 palavras 7 vezes no versículo 3 até o versículo 7. Ele usa 7 vezes. Ele fala sobre tribulação, angústia, sofrimento, atribulados, sofrimento, padecemos e sofrimentos. Repete comigo, 7 vezes. 7 vezes. Ele usa essas palavras assim. Agora, é interessante que, além disso, ele também usa outras 10 vezes, ele vai falar sobre consolo. Então, irmãos, a Bíblia,
é uma obra divina, de uma arte incomparável. Vou repetir, a Bíblia é uma obra divina, de uma arte incomparável. Incomparável. Mas só que o apóstolo Paulo agora, ele vai falar sobre o consolo. E sobre o consolo, ele fala 10 vezes. Então ele vai falar sobre consolação, sobre conforto, sobre consolação, sobre consolar, sobre contemplados, sobre consolação, sobre conforto, consolação e confortados. Ele fala 10 vezes. Então vê que para a mesma medida, né, de tribulação, existe uma medida maior de conforto. Quem crê nisso, diga amém. Deus nunca vai deixar você sofrer além da força que Ele lhe dá para suportar essa luta. Nunca Deus vai permitir que isso aconteça na sua vida. Não existe ninguém que a graça de Deus, não existe ninguém que se chama pelo nome de Jesus, que a graça de Deus não esteja abraçando nos momentos de luta e de dificuldade também. Então hoje eu queria que você prestasse atenção, tomasse nota, gravasse. Eu quero falar sobre esse consolo. Há quem diga que essa passagem aqui é a passagem mais eloquente do Novo Testamento que fala de conforto. De tanto que o apóstolo Paulo, de maneira inspiradíssima, divina, né, ele trata do assunto. Eu queria falar sobre 4 facetas do conforto divino. Nós precisamos entender isso, absorver isso, viver isso, nos aproximarmos disso. 4 facetas do conforto divino. E eu, nesse texto aqui, eu quero falar sobre a pessoa do conforto, o propósito do conforto, a proporção do conforto e a parceria do conforto. Vamos ler junto? A pessoa, lê junto comigo. O propósito, a proporção e a parceria. Então existe uma pessoa que age, que essa pessoa ela protagoniza conforto. Existe o propósito. Confortado para quê? Tem um propósito. Isso é proporção e existe também uma parceria. Então eu quero falar sobre quem é que consola. Vamos ver no texto quem consola. Para que consola? Vamos ver no texto. E qual a dimensão desse conforto, desse consolo? E também quem está envolvido nisso? E aí eu acredito que tem algo novo para você aprender junto comigo aqui. Primeiro, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. E no início do versículo 4, você vê na tua Bíblia, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. A palavra bendito, né, no grego, eulogetos, essa palavra é adorado, louvado. Então, louvado seja, adorado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Paulo começa louvando a Deus pelo seu sofrimento, no seu sofrimento. Ele está sendo atacado porque sofre muito. Mas ele começa agora a dizer, olha, louvado, bendito, adorado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Porque Paulo está louvando a Deus pelo seu sofrimento, mostrando aos coríntios, muito pelo contrário, esse ataque maligno, herético que ele está recebendo da parte desses pseudo-apóstolos que querem descredenciá-lo e tirar a autenticidade da identidade dele de apóstolo e da sua mensagem também. Ele começa então adorando, louvando a Deus. Isso faz eco lá em capítulo 7, versículo 4, que ele diz assim, olha, muito grande é a minha franqueza para convosco e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Olha o que ele está dizendo. E muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Ele vai dizer, em toda a nossa vitória, em toda a nossa festa, em toda a nossa conquista, não, em toda a nossa tribulação. Em toda a tribulação, Paulo, ele está grandemente confortado e transbordante de júbilo. Repete comigo, grandemente confortado e transbordante de júbilo. Olha, irmãos, muitos de nós aqui, não conhecemos o Evangelho e nem o poder de Deus. Como disse o profeta,
como diz o Velho Testamento, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é conhecimento teológico, é conhecimento de Deus. Porque você já parou para pensar, você que está em luta aí, você que está em dificuldade aí, Satanás está agindo na sua vida. Ele é o pai da mentira. Você que está em luta aí, você sabia que você pode e deve estar provando agora de um grande conforto, maior do que a sua luta? E você sabia que você pode agora estar transbordando de júbilo no meio da sua tribulação? A verdade é que nós não estamos abertos para isso. Porque Satanás, ele já fez a cabeça de muita gente aqui dentro, dizendo o seguinte: não, eu estou em tribulação. Então, que venha a tristeza, aceite a minha tristeza. Eu tenho que ficar triste. Ou, não que a tristeza não tenha o seu lugar. Quem está entendendo, diga amém. Ou então, eu estou desassistido. Eu não aguento mais, eu não vou aguentar. Não, Paulo diz: olha, sinto-me grandemente confortado. Meus irmãos, nós podemos andar sob as águas do sofrimento. Nós não somos poupados do sofrimento, mas nós podemos andar sobre as águas do sofrimento. Porque esse Deus, ele faz assim. Paulo, ele está dizendo: bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele é a pessoa, né, que nos conforta. Deus, Ele não terceiriza o nosso conforto. Deus, ele não terceiriza isso. Eu queria comentar com os irmãos dois componentes que Paulo dá aí nesse versículo 3, nesse louvor. Dois componentes. O primeiro componente, né, é quem Ele é. Quem é o Deus que nos conforta? Ele é Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai da misericórdia, Deus de toda a nossa consolação. A essência de Deus é misericórdia. O nosso Pai, Ele é o Pai das misericórdias e também é Deus que traz todo o nosso conforto. O que me deixa lisonjeado é o fato de saber, quero lembrar os irmãos, que Deus, quando você está atribulado, Ele não manda alguém, Ele vem pessoalmente. Diga para o teu vizinho: Ele vem pessoalmente. Ele vem pessoalmente. Deus vem pessoalmente estar conosco. Ele vem pessoalmente nos consolar. Então, primeiro ele está dizendo, Ele é que nos conforta com toda a consolação. É Ele que vem fazer isso. Então, Paulo está dizendo quem é que conforta. E a segunda coisa, Paulo está dizendo o que Ele faz. A palavra conforto, aprenda uma coisa. A palavra conforto, na etimologia do grego, ela tem a ver com a palavra paráclitos, paráclesis. Então, o conforto é paráclito, paráclesis. Quando você vai ver todas essas palavras que Paulo usou aqui, essas 10 palavras para aplicar esse consolo, esse conforto, todas elas têm a mesma etimologia, todas elas têm a mesma raiz. O que essa palavra quer dizer? Paráclitos, esse conforto divino. Esse conforto divino não são férias que Deus te dá. Esse conforto divino não é um descanso. Esse conforto divino não é um dia relaxante na praia. Esse conforto divino não é um apoio psicológico. Esse conforto divino não é uma terapia. Esse conforto divino de companhia, de estar junto, conforto, com força. Então Deus vem, Ele fica do seu lado e Ele compartilha com você a força dEle. Conforto. Ele traz conforto. Conforto é a mesma coisa de dizer, eu com você, minha força com você. Deus não nos livra das tribulações. Deus não nos livra das lutas. Mas Ele vem ficar conosco na luta. E Ele nos fortalece com a força dEle. Então, é conforto. É eu, o Deus dizendo, eu com você, minha força com você.
Ele vem e a sua presença, a sua relação, por causa de Cristo, por causa do sangue derramado, por causa da obra da cruz, essa graça, esse conforto, ele vem, é o próprio Deus que vem. E não manda um anjo, ele não manda uma pessoa, é o próprio Deus que vem e ele age na minha e ele age também na sua vida. É o que ele faz. Ainda sobre a pessoa, né? Como é que Deus faz isso, pastor? Ele faz isso pelo Espírito Santo, pela palavra viva, pela ação soberana de Deus, e nos conforta em toda a nossa tribulação. Você pode repetir? Toda a nossa tribulação? Não existe uma tribulação, não existe uma luta que você não tenha conforto de Deus. E nós precisamos fixar aí a nossa mente nessa realidade da ressurreição. Paulo estava olhando para essa realidade da ressurreição, seguro, né, e convicto dessa esperança. Agora, irmãos, por favor, veja como isso é maravilhoso. Olha, porque o que Deus faz com Paulo é o mesmo que ele faz com cada um de nós. Isso aqui, irmãos, não é um privilégio do apóstolo Paulo. Isso aqui se aplica a qualquer um que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, então Deus faz exatamente isso com você. É o próprio Pai que faz isso com você. Ele é o Pai de toda consolação. Ele vem, o que é o conforto, o consolo de Deus? Ele vem e ele se coloca junto a você. E ele comunica em comunhão pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, ele comunica a força dele para você. E você pode sim se sentir amplamente confortável e alegre em meio às tribulações. Quem entendeu, diga amém. Segundo, o propósito do consolo. Versículo 4. Você pode ler na sua Bíblia o versículo 4? Quem pode ler na sua Bíblia o versículo 4? Deixa a sua Bíblia aberta, não fecha ela não. Vamos verso 4. Diz assim: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O que ele está dizendo aqui? Por mais doce que seja o conforto, ele não vem apenas para você. Ele vem para lhe equipar. Deus, quando conforta você, ele não está pensando só em você. Ele está pensando nos outros que você vai consolar com o consolo que você dele recebeu. Então Deus, ele está equipando você para que você console outras pessoas com a mesma consolação que dele você recebeu. Não termine em você. Você vira mordomo. Você vira alguém que serve agora. Eu quero pedir mais uma vez, pelo amor de Deus, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, desconstrua. Você tem que demolir esse pensamento de que Deus, ele está cuidando exclusivamente de você. Desista desse pensamento, ele não é do céu. Deus não está tratando exclusivamente de você. Nós estamos ligados, conectados uns aos outros. Não é sobre você. É comum a gente perceber na igreja, por exemplo, a irmãzinha sofre. E aí vem Deus e consola ela. Aí ela diz assim: graças a Deus, eu estava sofrendo, estou sofrendo ainda, mas estou sentindo um consolo de Deus na minha vida tal. Poxa, como Deus me ama. Pastor, quero dar um testemunho. Fala, irmão. Como Deus foi bom comigo. Olha, eu estava passando por isso, e Ele me consolou. E aí a pessoa vai e fica muito grata. Até aí tudo bem. Mas ela coloca um ponto final. Como se esse consolo fosse somente para ela. Como se esse consolo fosse para ele. Não é verdade. Esse consolo, ele tem um propósito maior. Eu vou ler de novo. É a segunda parte. E ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe, irmãos, como igreja, nós deveríamos ficar mais atentos. E vai aqui uma dica de serviço.
Quem gosta de servir a Deus aqui, diga amém. Uma dica de serviço. Quem aqui já ficou gravemente doente e foi consolado? Levante a mão, levante a mão. Hoje quem aqui já ficou frustrado num relacionamento, sabe, decepcionadíssimo num relacionamento, seja conjugal, seja o que for, e foi consolado? Levante a mão. Sabe o que você deveria fazer? Você deveria agora ficar com os olhos muito abertos, dizendo assim: deixa eu ver se tem alguém que está passando pelo que eu passei, porque o consolo que eu recebi não é para parar em mim, agora eu tenho que consolar essa pessoa. Deixa eu ficar de olho se tem alguém aqui sofrendo um momento de enfermidade grave, foi consolado, como eu fui consolado, agora eu quero consolar essa pessoa. Mas sabe o que a gente pensa? Que só tem a ver com a gente. Que só tem a ver conosco. E aí nós nos desconectamos do corpo, uns dos outros. Meus irmãos, para eu ingerir um remédio, eu tomei um remédio agora para a dor, para eu ingerir, o sangue tem que facilitar e os órgãos têm que deixar chegar lá onde tem que chegar. Então, não é para a boca, é para outro lugar, não é para você. Às vezes você passa por situações que Deus quer apenas equipar você, às vezes não tem nada a ver com você. Pastor, passei por uma luta aí e tal, por que Deus deixou? Às vezes não tem a ver com você. Às vezes Ele está apenas, fala o teu vizinho, Ele está só equipando você. Deus confia a você para ministrar consolo. Equipar consolados para serem consoladores. Agora, irmão, presta atenção. Aprenda. Vem cá. Atenção. Se há um propósito para o nosso conforto, e o propósito para o conforto é confortar, então também há um propósito no nosso sofrimento. Que possivelmente, pode ser, pode não ser a gente, mas então também tem um propósito se você está passando por isso. Esse texto nos dá um porquê para o nosso sofrimento. Um possível porquê para o nosso sofrimento. Pode ser que Deus esteja apenas equipando você. Então, se Deus tem um propósito, quando consola você para que você console outro, só que para Ele consolar você, Ele tem que permitir que você passe pelo sofrimento. Então, isso quer dizer que também Deus pode ter o mesmo propósito com esse sofrimento, apenas equipar você. Meus irmãos, eu não sei se você já percebeu, já aconteceu comigo. Eu nunca fraturei nada no meu corpo, Mas já aconteceu, quando você fratura alguma coisa, você sai na rua, você vê uma porção de gente com gesso também. Eu fraturei o braço, você começa a achar. Ou então, as irmãs, quando ficam grávidas, quase não vê grávida, agora vê grávida de tudo quanto é canto. Porque você vai criando, Deus quer usar você para alcançar essa pessoa. Então, quando você sofre numa situação, você consegue ver, eu sei que esse fulano está passando, eu sei o que é isso, hein? Eu sei o que é isso. E eu vou agora ser mordomo de Deus, eu vou investir. Portanto, irmãos, os sofrimentos que não entendemos o porquê, esses sofrimentos que nós não entendemos o porquê, Deus permite, né, que venha alguns desses sofrimentos a fim de que estejamos prontos para sermos úteis no futuro. Futuro bem próximo, futuro logo ali, logo aqui, no futuro. Olha o que diz o versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então Paulo, ele responde para nós aqui, que tem um propósito na tribulação, porque tem um propósito no conforto. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto. Então, a tribulação que você está passando, você vai receber um conforto. E tanto a tribulação quanto o conforto tem um propósito de você confortar outra pessoa. Veja como nós poderíamos estar nos fazendo melhor uns aos outros. Veja se nós, de fato, nos aproximássemos antes do culto, depois do culto, num grupo de vida, em Porta do Céu. Veja quanta gente estaria sendo usada aqui, porque muitos irmãos, eu sei,
já sofreram e já foram confortados. Alguns de vocês estão sofrendo hoje, mas estão firmes na fé, sendo confortados pelo Senhor, que é o Pai da misericórdia, Deus de toda consolação, e nos consola com toda a consolação. Isso está acontecendo. Mas nós, irmãos, não nos percebemos equipados, investidos, patrocinados por Deus para sermos uma bênção uns para os outros. Quantas pessoas na nossa igreja precisando de uma visita, passando por algo que você está passando, mas está sendo confortado, ou passando por algo que você passou, e você sabe muito bem que Deus te confortou quando você passou por aquilo, e agora é a sua vez de ir lá visitar essa pessoa e dizer: eu vim aqui para te consolar com a consolação que eu de Deus recebi. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos, porque o consolo tem um propósito. Então a tribulação, a adversidade, seja o que for, também tem. Esse exemplo, irmãos, ele deve nos impelir a suportar melhor as aflições. Esse exemplo, além de ele nos comissionar, nos enviar, esse exemplo também nos impele a suportar melhor as aflições, sabendo que estamos sendo equipados para o nosso ministério no corpo de Cristo. Serve ou não serve? Claro que serve. Uns aos outros e aos perdidos. Uns aos outros e aos perdidos. Paulo, no finalzinho do versículo 6, ele vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer, olha como é que tem toda uma lógica. Suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, essa clareza, essa iluminação do Espírito Santo, essa percepção do propósito do consolo, ele vai nos comissionar, ele vai nos dar paciência também, quando nós passarmos pelas nossas dificuldades e nas nossas tribulações. Quem entendeu, diga amém. Terceiro lugar, a proporção do conforto. Você consegue ler comigo daí? Versículo 5 e o 7, vamos pular para o 7. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, lê comigo, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis. Então, há uma relação de proporcionalidade entre sofrer por causa de Cristo e se beneficiar com conforto. Há uma balança. Deus pesa o sofrimento. Há uma aferição no tamanho do sofrimento, na quantidade de sofrimento, na duração do sofrimento. Deus mede, pesa, Deus avalia e na mesmíssima proporção, e agora de forma generosa, Deus nos dá mais. Ou seja, assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, é grande medida. O texto é interessante que a consolação é maior, tá? Porque Paulo diz assim, ó, o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida. Uma grande medida. Assim também a nossa consolação transborda. Uma coisa é eu encher o copo. Outra coisa é eu fazer transbordar o copo. O nosso conforto, ele é maior do que o nosso sofrimento. O nosso consolo, ele é maior do que o nosso sofrimento. Cristão nunca sofre mais do que é confortado. Cristão nunca sofre mais do que é consolado. E esse consolo, irmãos, não é uma coisa que Deus faz. Ele vem. A presença de Deus não é igual à minha presença. A presença de Deus, ela irradia. A presença de Deus, ela contagia. Ele vem e ele compartilha a força dele com a nossa força. Essa é a realidade. Onde mais chove sofrimento, onde mais cai sofrimento, mais chove consolo. Mais chove consolo. Agora, eu queria esclarecer uma coisa importante aqui. Se você não entender isso, você vai ficar enrascado. Não é esse tipo de consolo para todo tipo de sofrimento. Pastor, é qualquer sofrimento? Não. Não. É o sofrimento de ser cristão, de seguir Jesus, de obedecer a palavra, de honrar a fé. É sobre esse sofrimento que Paulo está falando.
Pedro nos ajuda. Pedro fala assim para a gente não sofrer como ladrão, mentiroso, preguiçoso. Não é o sofrimento por causa do pecado. Esse conforto, esse consolo aqui, não é o sofrimento por causa do pecado. Não sofra como mentiroso, não sofra como preguiçoso, não sofra como impuro, não sofra com isso. Porque de Deus não se zomba. Se você plantar isso, você vai colher. Conte com a misericórdia dele. Agora, essa manifestação generosa, prodigiosa, alarmante de Deus, ela é quando você diz assim, eu quero ser fiel a Deus, eu quero servir a Cristo, eu quero fazer a obra de Deus, e você sofre por isso, eu quero manter meu testemunho, eu quero me manter firme, você sofre por isso, quero dizer que todo esse conforto, todo esse consolo é para você também. O apóstolo Paulo, falando sobre a proporção do conforto, Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Alguma coisa parecida que aconteceu com os coríntios, aconteceu lá em Gálatas também, que eles estavam se entregando a outro evangelho. Colossenses 1,24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O que Paulo está falando aqui? Meus sofrimentos não me desqualificam, pelo contrário, me autenticam. Vamos ler isso? Meus sofrimentos não me desqualificam, pelo contrário, me autenticam. Se você está sofrendo, e está sofrendo porque é uma esposa cristã, porque é um homem de Deus, porque quer obedecer a palavra, porque quer fazer a obra dele, eu quero dizer para você, se você está sofrendo por causa disso, isso é prova de que você está caminhando na direção certa. Isso é prova que você está fazendo, então, a coisa certa. Isso é prova que você está indo na direção correta, que você, de fato, deve ir. Porque, irmãos, essa proporção do consolo, eu queria que você visse comigo, é interessante perceber que ele vai dizer assim, olha, mas se somos atribulados é para o vosso conforto, salvação, e ele, quando vai falar dessa parceria, dessa proporção, né, desse consolo, é interessante que ele diz assim, olha, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E ele diz, assim como, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, também o serei da consolação. Olha, irmãos, a proporção do consolo de Deus, ela abrange todas as áreas da sua vida. Não tem uma área da sua vida que esse conforto de Deus não venha lhe abraçar. E ele sempre é maior. Repete, ele sempre é maior. Ele sempre é maior. Eu termino falando sobre a parceria do consolo. Versos 6 e 7. Vamos ler na nossa Bíblia, versos 6 e 7? Vai dizer assim, todos juntos. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes de sofrimentos, assim o sereis da consolação. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, eu sofro, sou consolado para o consolo e salvação de vocês. Então, eu quero dizer para os irmãos, o que os irmãos provavelmente podem não saber. Nós somos uma igreja, irmãos. E nós nos unimos em Cristo Jesus. Essa dimensão de coletividade, na conectividade orgânica do corpo de Cristo, nós temos aqui uma parceria. E Deus, Ele prepara um para abençoar o outro. Ele prepara o outro para abençoar um. Paulo está dizendo, olha, existe uma parceria no consolo. Porque quando Deus, Ele me submete a uma tribulação e me consola, é para que eu esteja equipado para consolar você. E quando você passa por uma tribulação, é para que você tenha paciência e receba a mesma consolação que eu recebi, para que a partir de então você console outro.
E nós montamos, então, uma grande parceria. Cristo, ele faz nos participar, né, dos seus sofrimentos, mas transborda o seu próprio consolo. Nós somos atribulados e confortamos vocês, vocês são pacientes e confortam uns aos outros. Então tem uma estratégica parceria estabelecida aqui pelo Senhor em meio às nossas lutas. Nós temos que nos unir em meio às lutas. Nós temos que orar pelos outros em meio às lutas. Nós temos que nos estimular uns aos outros para que possamos agradar a Deus. E também Paulo, ele está dizendo, olha, vocês estão desconfiando dos meus sofrimentos? Como? Se os meus sofrimentos estão beneficiando vocês. Você não pode desconfiar disso. Não pode disso. Portanto, irmãos, não podemos desprezar os sofrimentos por causa da fé. Não podemos fazer isso. Nós chegamos até aqui, irmãos, por causa de um rio de sangue de profetas, evangelistas, missionários, mártires, pessoas que pagaram com a própria vida para que hoje tivesse uma igreja ou algumas igrejas em Magé, tá? Pessoas que, para permanecerem na palavra, perderam suas esposas, seus maridos, seus filhos, perderam propriedade, perderam dinheiro, perderam liberdade para anunciar o Evangelho. Sofreram como cristãos, para anunciar Cristo como Senhor e Salvador. Custou não somente, perdão pelo somente, mas não custou só o sangue de Jesus, mas custou o sangue de muita gente, sofrimento de muita gente. Nós temos o Evangelho no Brasil, nós temos o Evangelho no Sudeste, nós temos o Evangelho no Rio de Janeiro. E custou também para a gente chegar aqui, irmãos. Custou o sangue de muita gente sofreu. Então, não se engane com a teologia da glória, não se engane com a teologia da prosperidade, não se engane com o evangelho coach, não se engane com os pregadores, né, da mídia, que pregam que você vai sempre ter uma vida maravilhosa, nunca vai ficar doente, vai sempre prosperar e é só vitória. Não, irmãos. Esse não é o evangelho da cruz e esse não é o Cristo. Não é o Cristo que tem como Pai o Deus eterno. Não é. Esse não é. Paulo, ele estava falando do sofrimento por causa, ou por ter Cristo como Senhor e pelo avanço do evangelho. Estava defendendo ali. Havia parceria de Cristo e no consolo de Cristo com a sua igreja. Havia parceria entre Paulo e os coríntios. E nessa manhã, será que existe uma parceria entre nós? Será que os obreiros, o pastor, os diáconos, os membros, será que nós estamos em parceria? Essa parceria de quando somos afetados pelo sofrimento por causa da obra de Cristo, e aí nós somos consolados, e o consolo não é para parar na gente. Quando a gente sofre uma vicissitude, as agruras da vida, mas a gente permanece no centro da vontade de Deus, e como uma vitrine para esse mundo, nós somos observados para nos mantermos coerentes, santos, íntegros diante de Deus, e a gente permanece por causa do testemunho. Será que existe uma parceria de que isso não acabe em você? Deus está apenas equipando você para que você ajude outras pessoas? Será? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Mais alto você puder ler, você lê daí. Vamos ler juntos? Ora. Quem será perseguido, irmãos? Todos. Você faz parte do todos? Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem espaço aqui para a teologia da glória, nem para o evangelho da prosperidade e nem para o ministério coach. Não tem. Então o sofrimento não é a marca de que não somos de Jesus. Pelo contrário, o sofrimento é a marca que nós somos de Jesus. Nós somos de Cristo Jesus. Eu me lembro ao ponto de ficar assustado, né? Não sei se alguém aqui também ficou assustado. Mas ali tinha muita gente incrédula, tinha muita gente espírita naquele dia, né? Tinha muita gente confessando outra fé, mas eu fiquei assustado,
quando, no ano de 2001, 2002, o diácono Júlio e a Leila sepultaram Lucas, o filho deles. Eu estava lá. E eu vi o Júlio, ele consolando as pessoas que estavam tristes porque o filho dele, ele havia perdido o filho dele. Alguém estava lá? Quem estava lá? Alguém estava lá? Levante a mão, quem estava lá? 2002, ele estava consolando as pessoas com o consolo que ele recebeu de Deus. Eu nunca vi aquilo. Nunca vi aquilo. Iria de pessoa em pessoa, tenha paz, chore não, Deus é bom. E ficou consolando as pessoas. Que parceria. Ele podia muito bem dizer, não, o consolo veio para mim, e parou aqui. Não, não parou aqui. Não parou aqui. Se há alguém aqui sofrendo, eu queria que você lembrasse de 4 coisas. Quem é que conforta você e consola você? É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia, Deus de toda consolação. Ele vem pessoalmente. Ele não manda o pastor. Ele não manda o anjo. Ele vai pessoalmente. Com você. Força dele. Eu quero lembrar os irmãos que estão sofrendo aqui que Deus tem um propósito no seu sofrimento. E o propósito de Deus é que você seja equipado. Seja mordomo. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo dia alguém morre nessa pista. Todo dia, muitas vezes no dia, uma mulher é estuprada. Todo dia uma mãe chora sem o filho. Todo dia alguém fica desempregado. Todo dia alguém revisita a sua geladeira e não tem nada. Todo dia uma pessoa se suicida. Todo dia, meus irmãos, uma pessoa assassina o filho, ou o pai, ou a mãe de alguém. Todo dia, meus irmãos, todo dia tem uma desgraça acontecendo. Esse mundo está sofrendo. E nós, irmãos, nós sofremos por causa da fé. Nós sofremos também segundo as coisas desse mundo. Mas nós temos o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação, e Ele tem consolado a sua vida. Diga para o seu vizinho, Ele tem consolado a sua vida. Ele quer equipar você. Sabe em que proporção ele consola você? Ele consola você de maneira transbordante, abundante, generosa. Não é igual. Nenhum de nós sofre além da proporção de conforto e de consolo que o Senhor dá. Absolutamente ninguém. A minha oração é que eu e você aceitemos essa parceria com o Espírito Santo, aceitemos essa parceria com o Senhor Jesus e façamos uma parceria de uns com os outros. Sendo assim, igreja, nós somos chamados a dar as nossas vidas no ministério de Cristo Jesus, sem se importar com os sofrimentos, sabendo que, tanto eu quanto você, sabendo que sempre haverá boa medida de conforto, equipando-nos para essa parceria gloriosa. E repete comigo assim, e com alegria. E com alegria. Muito conforto, é o versículo 6, está dizendo lá, muito conforto. Tem tribulação? Tem, mas tem muito conforto. Mais do que tribulação. E com alegria. A alegria nunca sai do nosso coração. A alegria nunca sai do nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Esse é o poder de Deus na nossa fraqueza.